Quem manda na renda é o birro. Se não fosse ele, não tinha renda. Se não for ele, por isso que é renda de birro, né? Que é com o birro que a gente segue a renda. Ato 1. A elegância da renda. No emaranhado de fios que se entrelaçam, há um segredo tecido com tempo, paciência e devoção. Assim são as rendas de bilros bordadas à mão no município de São Sebastião. As rendas, feitas com bilros, pequenos instrumentos em madeira, são poesias bordadas à mão. Singelas, delicadas e discretas, as rendas de bilros, elaboradas com linhas que dão formas e vidas a bordados, são capazes de transformar vestimentas simples em obras de arte majestosas e elegantes. Há muitas versões sobre a chegada desta técnica do bordar no Nordeste brasileiro. Veio do além-mar trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis? Quem sabe? A arte popular é assim, feita de referências, tradição, memórias e misturas. De práticas e arranjos que são incorporados ao longo da feitura de quem manipula objetos simples para bordar a vida na prática. Assim, são as rendas de bilros. Cada trama, cada desenho é um testemunho do tempo, da memória, da história, da herança de famílias e da oralidade que sustentam a habilidade das rendeiras que não têm pressa no bailar dos bilros e rendar das linhas. O ritmo das mãos conduz os bilros. É assim que a tradição sobrevive, na prática da feitura de quem se dedica, ao ofício do gesto de quem aprende e na memória de quem ensina. Mas a minha mãe sempre fez renda. Minha mãe era da cidade, mas se casou, foi morar no sítio e sempre fazia a renda dela. E eu, muito curiosa, que sempre fui, comecei a observar, de pequena, e comecei a reinar na almofada dela, né? Desde quando quebravam as linhas, e era aquela confusão, levavam uns puxões de orelha, mas eu não desistia. E eu não queria uma almofada com poucos birros, eu só queria almofada igual a da minha mãe, com muitos birros, que ela sempre gostou muito de fazer uma renda chamada renda roqueta. E nessa brincadeira eu também comecei a fazer a renda. Com 8 anos de idade, viemos morar aqui na cidade, e foi quando a minha mãe disse que agora é hora de fazer sua almofada. E fez, e eu já comecei na renda roqueta. Fiz muito dessa renda, é uma renda muito boa de fazer, como todas elas são. Eu tenho algumas que são mais complicadas, mas a gente desenrola. E de lá para cá, eu nunca mais parei de fazer renda. Trabalho, tenho outras atividades, mas a renda é uma coisa que faz parte da minha vida. É algo que marcou e vai marcar para o resto da vida. Porque a renda não é só ganhar dinheiro com renda, é a arte, é o fazer e é a terapia que a gente também faz, sabe? Porque é muito bom fazer uma rendinha, você está aqui, é lento, mas você aos poucos você vai vendo o seu trabalho. E isso é muito orgulho para a gente. Cada pessoa aqui que aparece, que comenta que a nossa renda é bonita, isso nos enche de orgulho. E todas essas meninas que estão aqui se sentem orgulhosas do que fazem, porque não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que quer. E a gente vai levando essa arte até o dia que a gente puder. Olha, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe aprendeu com a mãe dela, né? É essa a história. E desde quando a gente era assim, teve 8, 9 anos, a mamãe já botava uma almofadinha, ou botava um alfinete aqui, um espinho, botava aqui de lado, botava 4 birros para a gente ir aprendendo, né? E daí a gente ia aumentando e aumentando, foi esse que terminamos começando a fazer rendas e estamos até hoje. Eu comecei na casa da minha irmã, ela fazendo e eu olhando. Depois fui pegar os birros e comecei a fazer a trancinha. Aí fui
Aí depois a traça. Aí hoje estou. Hoje eu tenho 62 anos, dos 17, já tem muitos anos, né? Há 20 anos atrás, eu era diretora de cultura. E eu sempre acompanhava as nossas rendeiras, a exposição em Maceió. E uma certa vez eu estava com a rendeira Julinha, quando a Julinha teve a necessidade de sair um pouquinho para assistir uma missa. E eu fiquei no stand, representando o stand. E chegaram uns turistas e perguntou se eu poderia fazer esse trabalho tão belíssimo. Eu digo, pois não, só que eu não sabia de nada. Mas eu via como a Julinha traçava os bilros e eu tentei também traçar. E o pessoal acharam fantástico, né? E foram embora, e quando a Julinha chegou, eu digo, minha amiga, você comungou? Ela disse, comunguei. Eu digo, pois é, porque olha como é que está a sua renda? Ela disse, menina, com quem foi que fez isso? Eu digo, fui eu, mulher, que fui fazer a demonstração. Aí tive a necessidade de aprender a fazer para não passar mais esse vexame. Então, a minha professora foi a Julinha, ela quem me ensinou todo o traçado da renda. Ato 2. Os bilros. Os bilros são pequenos instrumentos de madeira, simples à primeira vista, mas carregados de precisão. Feitos de forma artesanal, cada bilro precisa ter um peso equilibrado para pender sobre a almofada sem causar tensão exagerada ao fio. Sua anatomia faz com que cada peça caiba com facilidade nas mãos, permitindo que o entrelaçado das bordadeiras flua com naturalidade entre os dedos. Assim como as rendas, nenhuma peça do bilro é igual. Até mesmo os bilros do mesmo conjunto possuem suas diferenças. Há quem os façam mais arredondados, outros mais achatados. Alguns possuem marcas que identificam o artesão, outros possuem ranhuras e texturas que ajudam no apoio das mãos. E, como toda ferramenta e instrumento de trabalho, os bilros também possuem marcas. Marcas do tempo, da aderência das mãos, do bailar e tilintar entre eles e da personalidade de quem os manuseiam. São Sebastião, que é a cidade da renda de bilro. Aí eu comecei a fazer bilro desde esse tempo, de 80, 81, até hoje. Não difícil não é muito fácil não, porque ele é uma peça muito fina, né? Se a gente não tiver a mão bem maneirinha, não faz. Quebra todos eles. Aí tem que ter a prática, praticar bem para poder fazer. Ainda faço muito bilro, principalmente para a prefeitura, que tem a escola de renda e eles fazem almofada pequena com aqueles birrozinhos miudinhos, né? Que é para os visitantes que chegam aí, às vezes compram ou eles fazem, presenteiam alguma pessoa. No final do ano mesmo, foi no começo do ano já, eu concluí 300 birros para a prefeitura. É uma tradição antiga, aí a gente vem trazendo isso até hoje. Inclusive o povo aí pede para eu ensinar alguém, mas não apareceu ninguém até hoje que queira aprender a fazer birro, para continuar, né? Quando eu deixar, tem uma pessoa que continue. Ato 3. Almofadas e gabaritos. Feitas artesanalmente, as almofadas de bilros são recheadas com materiais firmes, mas flexíveis o suficientes para segurar os alfinetes sem comprometer o traçado da renda. Muitas artesãs preferem enchê-las com palha seca, serragem fina, papelão e até mesmo acolchoados, garantindo que elas mantenham a estrutura ideal para o apoio e a confecção das peças. E, diferente das linhas da cor branca, que bailam formando os bordados de renda, as almofadas são revestidas
em sua maioria por tecidos coloridos e estampados, fazendo um contraste entre as peças de renda e a base de apoio. A almofada repousa sobre um cavalete. É levado na altura perfeita para que as mãos possam trabalhar com precisão e conforto. Ali, sobre sua superfície, o molde da renda, chamado papelão, piquê ou gabarito, é fixado. O papelão gabarito é um guia, um mapa onde o traçado da renda começa a ganhar forma. Feito de papelão grosso ou cartolina resistente, ele traz o desenho da renda já perfurado em pontos estratégicos. Cada furo indica o local exato onde os alfinetes são inseridos, marcando o percurso das linhas e organizando os espaços vazados da trama. Com mãos precisas, as artesãs posicionam os alfinetes um a um, seguindo os traços do gabarito. Eles são os pilares invisíveis da renda, mantendo os fios no lugar enquanto os bilros vão entrelaçando a trama. Pego 2 tecidos, faz a almofada, coloca a pá de bananeira. Esse aqui é o papelão e alfinete, os birros, para poder fazer a renda. Eu faço esse papelão que a gente chama, a maioria dessa rendeiras aqui sou eu que faço. Sempre eu me procuro para trás de papelão. E eu faço. Quando meu marido faleceu, primeiro Deus, né? Daqui Deus, foi meu trabalho, que eu quase entrava em depressão. Eu ensinava a fazer renda pela prefeitura. Ensinei quase 20 anos. Depois me aposentei e continuei fazendo em casa. Eu viajo. Mês passado eu fui para São Miguel dos Milagres com a minha renda. Faço renda. O pessoal sempre me chama para apresentação, sabe? E eu vou. Agora tem uma já convidada para mim ir lá no clube. Agora, esse mês. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço. Mas na época que eu aprendi a fazer renda, foi com a minha tia, irmã do papai. Todo mundo fazia renda, só que não tinha um tico de valor, ninguém queria nem para o sabugo. Aí a gente na época nem se interessamos a fazer renda, porque o papai vivia de roça, levava a gente para a roça, mas sempre a gente fazia. A gente, depois que aprendeu a fazer renda, nunca mais papai deu um vestido nem um calçado a gente. Tinha uma moça velha, que Deus já carregou há muito tempo, ela fazia uma malinha de renda e se picava para Maceió. A renda já a gente tinha tudo lá, na mala dela. Aí a gente disse, olha, era comadre de São João, era? Olha, comadre, quando você vender minha renda, compre um vestido, um pano bem bonito para a gente fazer roupa. E a comadre Maria já vinha com o nosso paninho, porque já vendia a renda, já trazia a nossa encomenda. Quando eu vi falecer meu marido, aí eu fiquei numa situação que só para doidar, sem saber o que era que eu fizesse. Que eu não estava fazendo renda por causa daquela coisinha que chegou aqui, que ia nascer e eu queria cuidar dela, a Valentina. Aí eu disse, o que é que eu faço? Eu fiquei lá pensando, estava a Vitória, a minha neta, aí eu disse, olha, Vitória, eu estou pensando aqui numa coisa, lá no doutor Arivânio, na clínica dele. Aí ela disse, o que é, vó? Mãe, ela me chama mãe, meus netos me chamam tudo de mãe. O que foi, mãe? Eu estou pensando aqui, vou ligar para a Julinha, para saber se ela tem mofada, birro, papelão, fui tentar em todos os sentidos da vida. A Julinha disse, passe por aqui que eu tenho tudo. Aí, quando a gente terminou as consultas, paremos o carro na porta da Julinha. Ela estava com tudo preparado. Eu aprendi com 7 anos de idade. Quem me ensinou foi a mamãe, não tinha paciência não. Mas a minha madrinhazinha foi morrer em São Paulo. Ela é a irmã do papai. Ela que ensinava a gente com muita paciência. Porque ela era uma pessoa de Deus. E eu aprendi. E vou lhe dizer a verdade, eu nunca me arrependi de fazer minha renda. Eu nunca disse, eu vou jogar essa almofada pro mato, não quero mais não, que eu não tenho futuro com isso. Não, eu não digo não. Eu gosto da minha almofada. Gosto. Afirma aí, eu estou daqui, eu estou tão feliz. Eu me lembro de comer. Ato 4. A dança dos bilros. E então, começa o balé.
É assim que linhas e fios ganham formas e sentidos na renda de bilros. Os bilros deslizam de um lado para o outro, guiados pelo toque ágil dos dedos. Um para frente, outro para trás. Os fios cruzam-se num ritmo preciso, criando pontos de união e dando vida à renda. O entrelaçado acontece de maneira técnica e orgânica, sem pressa, permitindo que a peça vá se transformando delicadamente. A repetição é um ritual. Cada novo cruzamento de fios é um elo que liga o presente ao passado para formar a peça que será usada no futuro. Minha mãe é uma figura lendária, porque ela começou a fazer a renda, entrou morar aqui na cidade, aí lá para 70 e poucos apareceu alguém da LBA, na época, e Mobral, faz tempo, vocês não conheceram o Mobral, e convidando ela para uma feira, para uma exposição. E ela, toda a vida foi muito danadinha, se eu vou. Todo mundo, não vá não, que esse povo você não conhece, tá? Se eu vou. E acabamos indo, eu e ela, né? E de lá para cá, a dona Clarice acabou se tornando conhecida nacionalmente. E a mamãe participou de muitas feiras Brasil afora, né? Várias, não foram uma só nem duas, não. E nessas feiras de Artinó, feira dos municípios, tudo que tinha, o pessoal batia um fiozinho e a dona Clarice já estava por lá. Sempre que ela chegava, era atração daquelas coisas, porque a minha mãe sempre foi uma pessoa muito comunicativa, muito. E a história dela, por si só, já contava, que não precisou nem de muita coisa. E pouco tempo depois ela foi considerada patrimônio vivo e foi receber título, foi aquela alegria toda, que era o maior orgulho dela. Ela se sentia muito orgulhosa dessas coisas. Ela tem selo com o nome dela e tudo isso para ela era um motivo de orgulho. Mas isso tudo por conta do trabalho dela. Ela não foi aquela pessoa que teve seus títulos, teve suas homenagens, suas coisas, porque alguém gostava dela, mas porque ela fez por onde merecer, né? E quando surgiu a oportunidade de ser professora de renda, né, de vir para cá passar o meu conhecimento, eu não pestanejei, não. Eu disse, eu vou porque eu faço o que gosto. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo que quem faz o que gosta não trabalha, se diverte, né? E é verdade. Quando você trabalha numa coisa que você não gosta, você sofre muito. Mas quando você faz o que você gosta, você não trabalha, você se diverte. E aqui eu venho para me divertir com essas meninas aqui. A gente passa umas tardes maravilhosas aqui. Não é fofocando, não, é conversando mesmo. A gente conversa dos problemas de casa, dos problemas de família, a gente aqui conversa de tudo. Nós somos aqui uma pequena família, sabe? As crianças que vêm para cá, como a Beatriz e temos outras, se elas não vier, parece que o dia não é o mesmo. Se eu quero, eu vou e tem que vir, porque aqui elas encontram uma família. Olha, as rendas de São Sebastião estão no mundo. Ela está até nos Estados Unidos. A neta de Bill Clinton, ela foi batizada com a renda de... A roupa dela foi de renda de birro de São Sebastião. Ela tá reconhecida. Eu vejo que a renda de birro ela não vai morrer, ela não vai acabar. Porque a nossa preocupação é quando essas rendeiras viajarem. Porque já foram muitas, já viajaram, né? E a nossa preocupação era isso, a renda acabar. São Sebastião não ser mais a terra das rendas de birro. Mas eu vejo as crianças envolvidas e aprendendo a fazer renda. Isso é gratificante e assim é um consolo para o nosso coração, porque a gente sabemos que não vai acabar a renda de birro aqui em São Sebastião. E assim, entre gestos repetidos por gerações, a renda de bilros segue sendo tecida, preservando a tradição e a memória em São Sebastião.